Obrigada. Antes de passar a palavra para a senhora Maria Henriqueta, secretária nacional de habitação, eu gostaria de registrar a presença da senhora Daniela Fonseca, do CDEST-MID, Patrícia da Silva Lins, do Ministério da Saúde, Henrique Batista, do Conselho Federal da Medicina, Raíssa, do Instituto IPES, Valesca Monte, do Ministério Público do Trabalho, Eduardo Queiroz, do Defensor Público Federal, juntamente com Céfara também, Defensora Pública Federal, Eduardo de Matos, do Movimento Nacional, Camila Santos, Defensora Pública do DF. Passo, então, agora a palavra à senhora Maria Henriqueta Arantes Ferreira, secretária nacional de Habitação, conselheira do Conselho Curador do FGTS, membro titular do Conselho Nacional das Cidades. Boa tarde a todos. Agradecer o convite de participar deste evento, que eu julgo de muita importância para nós que definimos lá a Política Nacional de Habitação. Eu vou apresentar aqui uns primeiros slides que tratam de uma visão do que nós estamos trabalhando no desenvolvimento de uma Política Nacional de Habitação que está sendo revista nesse momento. E, no segundo momento, alguma resposta direta ao acesso do FINIS para programas habitacionais em atendimento à população de rua. Bem, o Ministério das Cidades, especialmente a Secretaria Nacional de Habitação, está fazendo uma revisão do Plano Nacional de Habitação. É uma revisão já determinada desde a elaboração do plano anterior, em que a gente está querendo mudar um pouco o foco do Plano Nacional de Habitação, centrando no desenvolvimento urbano sustentável e tendo como principal objetivo a família, que é um recorte social e é vetor de crescimento inclusivo. Depois da família, a cidade e, finalmente, atender aos compromissos internacionais assinados pelo governo do Brasil. Na questão de mudança de foco, nós estamos olhando o quantitativo, que é o enfrentamento do déficit. Hoje o nosso déficit é de mais de 6 milhões de habitantes, e o qualitativo, que é centrado nas dimensões sociais e urbanas e respondem uma capturação de diversidade, fortalecendo a integração entre a habitação social e a cidade. Então, esse qualitativo a gente vê muito sob a ótica da revitalização dos centros, sob a ótica da utilização de programas de reforma na habitação, criando o programa de locação social, que nós achamos que é uma realidade importante aí para o futuro próximo e que hoje não está na Política Nacional de Habitação. Então, com esse olhar de qualitativo, nós estamos querendo trazer uma atualização para o Plano Nacional de Habitação, que vai ter como horizonte 2040. Questão habitacional do Brasil, nós todos conhecemos, o déficit habitacional estimado em 2014 pelo IBGE é de 6,07 milhões de domicílios, o déficit urbano corresponde a 87,59% desse déficit. Nos componentes, nós temos um componente de aluguel social, o maior componente, nós temos a coabitação, nós temos domicílios precários e temos adensamento residencial, que são componentes importantes do déficit qualitativo. Na questão do enfrentamento da habitação, nós temos como marcos institucionais o Estatuto da Cidade, pulou 2. O Estatuto das Cidades, a criação do Ministério das Cidades e do Conselho das Cidades, a retomada da política e do planejamento, através da criação do CINIS e do FINIS, do Plano Nacional de Habitação, e o PAC e o Minha Casa Minha Vida, que é uma importante conquista da sociedade. Nós temos ainda, no Minha Casa Minha Vida, o atendimento de todos os segmentos da sociedade. Isso eu acho muito importante frisar, porque nós temos condição de atender, temos condição e damos prioridade para o atendimento à população de rua, no Minha Casa Minha Vida, faixa 1. A indicação e o acesso da população de rua ao Minha Casa Minha Vida, faixa 1,
é feito via municípios. Os municípios selecionam as famílias que serão atendidas pelos programas habitacionais financiados pelo governo federal. E, na indicação dessas famílias, o Ministério das Cidades define as prioridades. E, entre essas prioridades, uma é a questão das famílias que estão residindo em rua, e das famílias de precariedade, de vulnerabilidade e outras mais. Na questão dos assentamentos precários, do PAC Urbanização, o que nós fazemos é financiar a infraestrutura, equipamentos e a melhoria da habitabilidade dos aglomerados urbanos já adensados e já consolidados que permeiam as nossas cidades. E, nesse ano, nós estamos aí criando o Cartão Reforma, que vai tratar da recuperação de domicílios que estão nesses aglomerados. Então, você vai financiar um novo telhado, um novo quarto, um banheiro completo, um muro, coisas que são necessárias para a segurança e para a dignidade da vida da família, que quer continuar morando naquele lugar, que já tem uma ocupação ali de 10, 20, 30 anos, e, então, nós vamos permitir que ela acesse a esse financiamento não, a esse recurso do OGU sem retorno. No Minha Casa Minha Vida, como eu disse a vocês, na portaria 163 de 2016, nos critérios de seleção que são admitidos para a adoção pelos municípios, está claramente colocado prioridade atendimento a famílias que se encontram em situação de rua e que recebem acompanhamento socioassistencial do Distrito Federal, estados e municípios, ou de instituições privadas sem fins lucrativos, com certificação de entidade beneficente de assistência social e que trabalhem em parceria com o poder público, comprovado pela declaração do ente público ou da instituição. Então, esse acesso já consta dos nossos programas, já consta do nosso dia a dia. Eu não sei se devidamente explorado pelos municípios. O atendimento, na resolução do Conselho Curador do FDS, que é outro fundo que faz a nossa política e que financia para a construção de empreendimentos para entidades sem fins lucrativos, né? Nós temos aí um grande incentivo para que essa população de rua, devidamente organizada, possa fazer o seu próprio grupo e buscar o financiamento para construir as suas próprias unidades. E talvez isso seja uma inovação interessante para ser explorada, porque durante um longo prazo você tem que definir projeto, tem que definir as ações de trabalho, tem que capacitar as pessoas para o trabalho na construção civil e, finalmente, eles mesmos conquistam a casa que eles construíram. Esse financiamento é aberto, existe, é disponível, e eu acho que poderíamos conversar um pouco e explorar mais um pouco essa possibilidade. No FINIS, agora vamos falar diretamente do FINIS. No FINIS, nós temos algumas ações que permitem o acesso de população fragilizada, né? Uma delas é o apoio à provisão habitacional de interesse social, o programa Moradia Digna, né? E nesse programa, estados e municípios podem apresentar proposta para construir ou requalificar alguma unidade existente no seu município. Na condição de atendimento em famílias de rua, alternativamente à transferência da propriedade, as unidades habitacionais produzidas ou adquiridas poderão ficar na propriedade do município e do Estado, tendo as famílias acesso à moradia por meio de locação social, o que nós não conseguimos ainda fazer acontecer, porque é uma dificuldade muito grande na vontade política de municípios e estados assumirem essas propriedades e fazerem a gestão e manutenção desse quadro de imóveis, aí especialmente nas cidades maiores, né? No FINIS também, nós tivemos 2 projetos pilotos já desenvolvidos, e até na apresentação que vocês fizeram, vocês citam esses projetos. E nós estamos prontos a dar continuidade a esses projetos pilotos,
mas sempre enfrentando a dificuldade de quem será o proprietário da unidade e de quem fará a manutenção dessa unidade até que a unidade possa ser repassada para a pessoa física. Né? Nos avanços que nós já conseguimos, nós temos uma lei do inquilinato, que melhora um pouco as regras dos procedimentos para alocação de imóvel urbano. Temos a regulamentação da modalidade no FINIS, né, do aluguel social no FINIS. Temos iniciativas com grupos específicos de população em situação de alta vulnerabilidade. E temos ainda a instituição de grupos de trabalho para desenvolvimento de estudos e de propostas de locação social numa visão mais ampla, não só de atendimento da população mais precarizada, mas da população em geral. Ainda como avanço, né, nós vemos a Constituição Federal de 1988 admitindo a competência comum entre União, Estado, Distrito e Município, né, e admitindo, desde 2000, a habitação como um direito social. O que, na realidade, nós estamos buscando agora intensamente fazer essa integração entre estados, municípios e União, mas o que hoje a gente vê é, normalmente, a União desenhando programas, desenhando a política e os municípios executando. O Estado é um partícipe longe dessa realidade. Então, hoje nós estamos querendo recuperar a posição do Estado como assessor, como fornecedor de assessoria e de garantias para os municípios menores, para que eles possam efetivamente executar os programas habitacionais. Né? Que nós não... Tem município que a gente até coloca o recurso, disponibiliza o recurso, mas ele não tem capacidade técnica e operacional para a utilização desses recursos. Então, nós estamos buscando o Estado para fazer isso. A outra realidade nossa que não é muito feliz é que nós não temos recurso vinculado à habitação. Né? Nossos recursos vêm de fundos privados, como o FGTS, ou públicos, né? Como o FDS e o FINIS, mas que não tem uma receita regular para eles. Né? Isso nós já falamos. Nossos grandes desafios são, para nós hoje, para o melhor atendimento de população de rua, principalmente, seria conseguir definir um programa de locação social em que a gente pudesse usar a propriedade privada para as populações mais vulneráveis a ser conquistada no tempo. O que nós temos que vencer? Questões culturais, em que há uma visão de que aluguel é uma solução transitória. Questões operacionais, falta modelo de gestão e manutenção do parque habitacional e gestão pelo poder público local ou pelo setor privado, e questões econômicas, hoje, que a gente passa por um período de pouco recurso público que possa ser destinado à habitação. Né? Nessas questões culturais, o que a gente tem estudado e observado e feito algumas pesquisas é que há uma mudança de comportamento dos mais jovens. Eles hoje já não buscam uma moradia definitiva, um carro próprio, eles buscam muito mais a mobilidade. Então, eles tomam e alugam carro e tomam carro emprestado e querem morar num lugar em que, de repente, ele quer viajar, ele entrega a chave e viaja e volta, e não tem preocupação com a propriedade, não tem que levar o carro no mecânico. Né? Eles estão dizendo que esse é um fenômeno que chama uberização, né, da cultura nossa atual. E nessa nova visão do Plano Nacional de Habitação, nós estamos trabalhando muito nisso, para identificar isso com realidade, dimensionar e preparar um plano para 2040 que atenda a essa nova tendência. Na questão da moradia da população de rua, pelo que eu entendi, pelo que eu vi dos projetos, há uma inversão desse pensamento. Há o pensamento em que você, dando a propriedade, a família
se recupera, ou a pessoa se recupera com maior celeridade, né? Então, acho que também é uma coisa a pensar para um futuro aí, que nós já estamos perto dele. Muito obrigada.